Você já parou para pensar que uma mentira bem contada pode se tornar tão poderosa que até a história inteira do mundo pode acreditar nela? Imagine Journey. Rádios, líderes e até governos repetindo algo que nunca aconteceu. Pois é, hoje você vai conhecer uma das maiores farsas que já enganou milhões de pessoas e que quase entrou para os livros de história como se fosse real. Vivemos em uma era em que fake news se espalham em segundos. Mas o que pouca gente sabe é que isso não é novidade. Desde muito antes da internet, o ser humano já criava mentiras tão elaboradas que enganavam multidões inteiras. E o caso que eu vou te contar hoje é um dos mais absurdos de todos. A história de quando o mundo acreditou que extraterrestres estavam invadindo a Terra. Era noite de Halloween, 30 de outubro de 1938, nos Estados Unidos. Milhões de americanos estavam em casa, tranquilos, ouvindo seu rádio, que naquela época era praticamente o único meio de entretenimento das famílias. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Uma transmissão que entraria para a história. A Guerra dos Mundos, narrada pelo jovem e brilhante Orson Welles. O programa começou de forma inocente, mas logo se transformou em algo muito maior. Como se fosse um noticiário comum, começaram a surgir informações urgentes sobre objetos voadores misteriosos caindo do céu. E não parou por aí. Logo vieram relatos de que marcianos tinham desembarcado em Nova Jersey. A cada minuto que passava, a história ficava mais e mais real. Era uma produção impecável. Sirenes tocando, repórteres fazendo coberturas ao vivo, pessoas desesperadas dando depoimentos. Tudo soava tão verdadeiro que era impossível não acreditar. O problema é que muita gente sintonizou o rádio depois que o programa já tinha começado, perdendo o aviso inicial de que aquilo era apenas uma dramatização. E foi aí que o caos se instalou. Famílias inteiras saíram correndo de suas casas. Igrejas ficaram lotadas de pessoas rezando, achando que era o fim do mundo. As estradas ficaram completamente congestionadas, com gente tentando fugir dessa invasão alienígena. Era um verdadeiro pânico coletivo. No dia seguinte, os jornais não falavam de outra coisa. As manchetes eram bombásticas, algumas até exagerando, falando de mortos e feridos menos, algo que nunca se comprovou. A farsa foi tão bem arquitetada que, se não existissem registros claros de que aquilo era apenas um programa de rádio, hoje poderíamos estar estudando nas escolas sobre a noite em que os marcianos quase invadiram a Terra. E sabe, o mais incrível? Orson Welles, que até então era praticamente um desconhecido, virou celebridade da noite para o dia. O que poderia ter destruído sua carreira, acabou fazendo exatamente o oposto. Ele foi reconhecido como um gênio da comunicação. E logo depois, criou Cidadão Kane, considerado até hoje um dos maiores filmes já feitos. Essa história toda nos faz refletir muito, não é mesmo? Se há quase 90 anos, uma única transmissão de rádio já foi capaz de causar tanto alvoroço. Imagine hoje, com internet, redes sociais e mensagens instantâneas. As fake news de agora viajam na velocidade da luz. Por isso, antes de compartilhar aquela notícia bombástica, ou acreditar em tudo que você vê por aí, lembre-se dessa história incrível. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem mais um vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo. Clica lá e continua essa jornada comigo. Nos vemos no próximo vídeo.